Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 da Jornada do Refinamento. Hoje o tema é sobre criação de conteúdo estratégico. Então, vamos ao conteúdo. Boa noite, Maria, Gisele, Rosales. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Luiz, Joyce, Natália. Vamos para a aula de hoje? Estão ansiosas para o conteúdo? Hoje a gente vai falar de conteúdo estratégico para o Instagram, conteúdo estratégico para o seu feed. Boa noite, Zolda. Boa noite, Fabi. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e essa é uma aula que, assim, para mim era um grande desafio criar conteúdo. Vocês têm dificuldade de criar conteúdo para o Instagram? Às vezes a gente passa horas pensando no que postar e a gente posta e o conteúdo, ele não tem a repercussão que a gente imaginou, ele não traz o resultado que a gente imaginou. Então me conta aqui no chat se você tem dificuldade com a criação de conteúdo. Eu vou dar aqui um minutinho até todo mundo chegar pra gente já ir ao que interessa. Então hoje, pra quem tá aqui pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo. Quem participou da aula ontem, participou da aula 1 do nosso curso online gratuito, que se chama Jornada do Refinamento. Então, hoje que você que tá aqui, nós vamos ter hoje essa aula que é sobre criação de conteúdo para o feed, e amanhã a gente vai ter a aula que é a mais pedida, que é como fazer fotos que geram desejo, como fazer fotos mais atraentes para que você agregue valor à sua marca, tá bom? Então, dentro da sua marca, você tem dificuldade de criar conteúdo? Dentro do seu perfil, você tem dificuldade de gravar stories, de pensar no que postar? Hoje a gente vai resolver tudo isso, tá bom? Então, hoje e amanhã, a nossa aula vai ser às 19h19. Hoje, no final da aula, eu vou dar um presente para todo mundo que estiver aqui, então participe para você poder ganhar esse presente, que é muito mais do que só algo incrível, é algo que de fato vai te ajudar em relação à criação de conteúdo. Quem tiver até o final da aula hoje, não vai ser sorteio. Hoje, todo mundo que participar da aula vai ganhar, tá? Vai ser um presente. Vocês vão ganhar o planner do conteúdo que atrai. Então, eu já mostrei pra vocês ontem aqui. Deixa eu até desativar aqui a foto. Ontem eu mostrei pra vocês esse planner lindo. Esse planner eu que desenvolvi, demorou meses pra ele ficar pronto. Mas aqui eu coloquei o passo a passo que eu uso pra criação do meu conteúdo no meu perfil. Hoje, eu falei pra vocês, né? Quem já me conhece sabe que eu trabalhei mais de 10 anos no mercado de luxo. Depois que eu saí, eu abri a minha própria empresa, voltada pro mercado de luxo, ligado em refinamento de marca, e hoje 100% da minha renda vem do Instagram. Então é muito importante que eu tenha um conteúdo que não só atraia, mas que de fato converta em vendas, né? Então eu desenvolvi esse planner do conteúdo que atrai. Aqui tem todo o passo a passo de como que você vai criar o seu branding, como que você define a sua persona, como que você define o seu nicho se você ainda não definiu, como que você faz para saber quais fontes combinam mais com a sua marca, quais cores, como tirar uma boa foto de perfil, se a sua foto de perfil tá boa, não tá, como organizar a sua bio, enfim, tem tudo aqui nesse planner do conteúdo que atrai e o método que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, eu vou dar de presente pra todo mundo que ficar até o final da aula o e-book, a versão online desse planner do conteúdo que atrai. Essa versão linda aqui, física, eu só dou pras minhas clientes de consultoria, né? Então eu vi que tem algumas clientes minhas de consultoria, daí você ganha esse planner quando você faz a consultoria na última etapa do nosso processo. Mas hoje eu quero presentear vocês com esse planner na versão online para todo mundo que estiver no final da aula. E como que vocês vão fazer para ganhar, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Para quem é a Jornada do Refinamento, que é esse curso online gratuito que encerra amanhã. Esse curso ele é para você que está insatisfeito ou insatisfeita com as suas fotos e vídeos, querendo saber como fazer com que elas gerem mais desejo. É para você, eu até vi que vocês comentaram aqui no chat, essa aula ela é para você que perde horas criando post para os stories, para o feed, sem saber como criar um conteúdo estratégico. E essa aula é para você que quer ter um perfil mais atraente, mais elegante para aumentar as suas vendas, tá? Não só gerar desejo, para que de fato você tenha resultados. Então, o que vai acontecer com você se você aplicar
tudo que você está aprendendo aqui na Jornada do Refinamento, que é esse nosso curso de 3 dias. Você vai conseguir construir um perfil atraente e refinado, criar conexão verdadeira com seus seguidores, fazer fotos e vídeos que geram desejo, e aí sim, nenhum potencial cliente que entrar no seu Instagram, ele vai sair. Ele vai te seguir, ele vai se envolver com você e vai depois adquirir o seu produto ou serviço. Você tendo um perfil que gera desejo, que cria conexão, que é atraente, você vai ter resultado. Tá? Então é isso que vai acontecer se você aplicar tudo que você aprendeu hoje. Então eu vou desativar o chat. Ontem quem já estava aqui, né, já sabe como que funciona. Eu vou desativar o chat para vocês conseguirem focar nesse conteúdo, tá? Olha que legal, a Carol falou, com as dicas de ontem eu consegui mexer no meu perfil. Que bacana, Carol, fico muito feliz em saber. É esse o principal motivo de eu fazer essa live, né, de eu fazer esse curso gratuito. Trazer conteúdo que de fato traga uma transformação pra você. E não só eu faço esse conteúdo, porque amanhã, eu já falei pra vocês, eu vou abrir as vendas do meu curso completo, né? Quem tá aqui já sabe. Mas eu não tô fazendo isso só pra abrir as vendas do meu curso. Eu quero que até com as dicas gratuitas, você já consiga essa transformação. Então, independente de você ser minha cliente ou não, não importa. Como que eu tô passando aqui, você já vai ter uma diferença aí do seu perfil, tá bom? E uma mensagem, eu até postei hoje nos stories, que eu recebo muito, né? Eu converso muito com vocês pelo direct. Eu recebo muito esse tipo de feedback. Eu amo seus conteúdos, eu acho ele elegante e ao mesmo tempo agradável. E isso tudo, gente, não foi do dia pra noite. Eu demorei muito até acertar a minha linha editorial, até ter mais organização em relação às minhas postagens. E a partir do momento que eu criei o meu método, que é o AFC, que é o que eu vou ensinar pra vocês hoje, vocês vão aprender o método AFC de criação de conteúdo. A partir do momento que eu estruturei esse método e eu apliquei no meu dia a dia, o meu jogo mudou. Então as coisas começaram a acontecer. Eu até mandei pro meu marido hoje de manhã... eu vou desativar os comentários, é verdade. Eu até mandei pro meu marido hoje de manhã, né? Como eu faço as minhas vendas pelo Hotmart... A gente tá praticamente todos os dias tendo vendas, graças a Deus, com muito trabalho, com muito conteúdo acontecendo. Mas é isso que eu quero que você sinta, que de fato você criar conteúdo, que isso tem valor, que isso gera resultado. Eu sou das vendas, né, gente? Eu sou uma apaixonada por vendas, quem conhece um pouquinho da minha carreira sabe. E eu quero que isso aconteça com você, com o seu perfil. Então, se você tem uma marca e você entende a importância de estar na internet, você tem que criar um conteúdo que seja estratégico dentro do seu negócio. E hoje, uma das ferramentas que você pode utilizar dentro do Instagram são principalmente, né, os Reels. Eu não gosto muito de falar pra vocês assim, quantos por cento das pessoas estão assistindo seus stories, quantas curtidas você tem. Pra mim, sinceramente, isso não importa. Me importa se você tiver resultado. Me importa se você fizer um post e você vender algo. Ou se alguém entrar em contato pra fazer a reserva dentro da sua clínica. Alguém agendar uma consulta com você, alguém comprar o seu produto. É isso que faz a diferença pra mim. Então, eu não vou ficar falando de estatística, quanto que tem que dar, quanto que não tem que dar. Mas o que eu quero te mostrar agora, através dos Reels, é que o Instagram, ele muda o jogo o tempo todo. E nós, como profissionais da rede social, a gente tá, entre aspas, um pouco refém do algoritmo que ele coloca. Às vezes, ele tá dando mais alcance para os seus stories, às vezes ele tá dando mais alcance para os seus Reels. E hoje, o que ele tem feito? E é importante você entender isso. O Instagram, ele tá batendo de frente com a rede vizinha. E a rede vizinha, ela é 100% focada em vídeos. Então, o que o Instagram precisa? Ele precisa que as pessoas tenham um time watch, né, que é um tempo de tela maior do que em qualquer outra plataforma. Por isso é que os seus vídeos, criados de uma forma estratégica, como exemplo, os Reels, eles vão ter um alcance enorme se você fizer ele da maneira correta. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui dos meus Reels de maior alcance e mostrar como é possível você alcançar aí pessoas, mesmo que ultrapasse o número de seguidores que você tem. Que o número de seguidores não é tão importante assim. O importante é como você cria esse conteúdo, que você vai ver o tamanho do alcance que você vai ter, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui alguns dos meus Reels com mais alcance. Como que eu fiz para descobrir esse número, né? Ontem na aula do perfil atraente, eu expliquei para vocês da importância do perfil de vocês estar aberto e estar como categoria profissional. Quando você tem o seu Instagram com categoria profissional, você consegue metrificar tudo que é postado. É impressionante, é demais. Eu olho as minhas métricas todos os dias, absolutamente.
e você consegue ver quantos seguidores vieram daquela postagem, qual que foi o Reels com mais alcance, qual foi o seu post com mais compartilhamentos. E isso é a melhor coisa que você pode ter para entender o seu público e para falar, nossa, se isso deu certo, deixa eu tentar às vezes fazer o mesmo conteúdo, só que em outro formato. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de conteúdos, né, de Reels que viralizaram e é tudo uma questão de teste. Dentro do seu perfil você vai ter que fazer teste. Às vezes um conteúdo, nossa, vai ter um alcance muito maior do que você imaginava. Outro que você acreditou que ia dar, não vai dar. E é tudo um jogo de acertos e tentativas, né? Mas é importante que você entenda que o marketing de conteúdo, ele é a nova propaganda. Hoje, o Instagram, ele é o seu novo site. Então, muitas vezes a pessoa, ela vai buscar um dentista, ela vai buscar uma dermatologista, ela vai buscar uma joalheira e ela vai olhar o Instagram dessa marca antes de olhar o Google. Por isso é que é importante você ter um conteúdo de valor. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre quantidade de post, né, esse tipo de coisa, mas mais importante do que a quantidade é você fazer bem feito. E bem feito é melhor do que perfeito. Então a constância, ela é sim importante, mas eu não acredito que postar por postar vai te resolver. Não, tem que ser organizado, tem que ser feito de uma forma estratégica. E hoje você vai aprender aqui o método AFC. Então, desde que eu comecei a trabalhar com a rede social, eu comecei a vender lá em 2010, né, quando eu abri meu primeiro e-commerce. Mas quando eu comecei a me posicionar como influenciadora no nicho de experiências de luxo, no nicho de refinamento de marca, eu criei o quê? O meu Media Kit. E o que é esse Media Kit? Esse Media Kit eu mostro quem eu sou, para quantas marcas eu já fiz trabalho, que eu já fiz trabalho para mais de 50 marcas, que eu já fiz com mais de 100 experiências, quanto que eu tenho de alcance, seguidores, eu tenho as minhas métricas aí. E olha que interessante, para vocês verem o quanto o conteúdo dá dinheiro. Eu cobro para fazer trabalho para marcas. Então, por exemplo, se a pessoa quer me contratar para eu ir na marca dela e fazer uma sequência de stories, é X valor. Se a pessoa quer me contratar para eu fazer stories, reels e carrossel de fotos no feed, é outro valor. Então, como que eu faço para prospectar essa marca? Ou como que eu resolvo a questão de negócio quando uma marca me prospecta? Através do meu Media Kit. Então, esse é o meu material de venda, né? É uma das formas que eu rentabilizo no meu Instagram. Hoje eu também tenho os meus próprios produtos, eu tenho cursos gravados, eu tenho preset, eu tenho a minha consultoria personalizada, mas eu também faço trabalho para marcas. E olha que incrível. Quando você entender que o conteúdo, ele traz dinheiro, hoje você vai conhecer um pouquinho como eu faço dentro do meu negócio, como que você pode aplicar dentro do seu negócio também. Hoje eu não preciso pagar para ir numa dermatologista. Hoje eu não preciso pagar para, por exemplo, ir num restaurante que eu quero. A gente estava em Campos do Jordão há 2 semanas atrás e a gente queria jantar com 6 pessoas para se reunir e tudo. E ao invés de eu ir pagar, que eu já faria isso, eu entrei em contato com uma marca que eu já trabalhei, perguntei se eu poderia ir lá levar 6 pessoas e criar um conteúdo para eles e eu não paguei pelo jantar. Então, o meu conteúdo, ele é dinheiro, ele vale dinheiro. Não só em permuta, né, que é a troca de um serviço pela minha divulgação, mas também eu cobro para fazer um trabalho para uma marca que me aborda. Então, quando você começa a criar conteúdo, qual que é a linha de raciocínio? O que vai começar a acontecer com você? Você vai começar a virar autoridade dentro daquele nicho. Por isso que é importante você ter um nicho definido, você saber do que você vai falar no seu perfil. Você falar de tudo é a mesma coisa que falar de nada. Você tem que ter um conteúdo no qual você estuda, ou você ama, você tem paixão e você tem conhecimento sobre aquilo, e você vai começar a criar conteúdo sobre aquele tema específico. Então, primeiro ponto, defina um tema para o seu conteúdo. Hoje a gente vai falar do método de criação de conteúdo. E não adianta eu falar do método se você não sabe qual é o seu nicho, sobre o que você fala no seu perfil. E se você não sabe, tá tudo bem. Existem algumas dicas que eu posso dar para você entender como descobrir que tema que você vai falar no seu perfil. E eu já passei por outros temas além desse que eu tô hoje. Eu percebi que, de fato,
O meu maior conhecimento é dentro do mercado de luxo, que é onde eu tenho mais tempo de carreira, é o que eu mais amo falar, eu amo falar sobre experiência, sobre refinamento, então é o que mais me representa, mas assim, se você tá perdida ou perdido e não sabe sobre o que falar no seu perfil, você pode descobrir isso através de uma análise de perfil. Então, tenho mais informações sobre isso aqui dentro do planner que vocês vão ganhar hoje, tá? Mas dentro do meu curso, que eu vou vender amanhã, tem também um passo a passo de você descobrir qual é o nicho que eu quero falar, qual que é o nicho que vai me rentabilizar, que vai me fazer monetizar, tá bom? E esse é o funil que acontece. Quando você cria conteúdo de um nicho específico, você acaba se tornando autoridade naquilo. Então, ou você pode criar conteúdo, como eu, que sou influenciadora e também vendo meus produtos, tá tudo ligado ao mesmo nicho, ou você pode criar conteúdo sobre o que você vende, sobre a tua marca. Então, se você é uma loja de roupa, você vai criar conteúdo sobre esse tema. Se você é um corretor de imóveis, por exemplo, de alto padrão, você vai criar conteúdo sobre esse tema. Se você é uma médica, né? Depois eu vou ativar o chat para vocês me falarem qual que é a sua marca, o que você vende ou o que você gostaria de vender mais pelo Instagram. Porque é de acordo com isso que a gente vai pensar em que conteúdo que você vai criar, tá bom? Então, quando você começa a criar conteúdo sobre um tema específico, você vira autoridade. E quando você vira autoridade, as pessoas começam a confiar em você. E a moeda de troca, quando a gente paga alguém por um produto ou por um serviço, é a confiança. A gente só consegue comprar algo que a gente gosta, que a gente confia, que a gente se identifica, que a gente sabe que vai trazer algo para nós. Então, isso vai agregar valor à sua marca. Ontem a gente falou, você é a sua marca. E essa é a chave que você tem que ter dentro do seu negócio. A primeira pessoa vai comprar você para depois comprar aquilo que você vende. E depois que você tem valor agregado, que você tem autoridade, que você tem credibilidade, o preço, né? A venda, ela é consequência. O preço você vai por aquilo que você quiser. Porque a pessoa, ela já confia em você, ela já te vê como uma autoridade naquele nicho. Faz sentido isso que eu tô falando? Vou ativar os comentários aqui pra vocês. Me falarem o que vocês vendem. E vou mostrar pra vocês um pouquinho do que acontece quando você começa a criar um conteúdo de valor, quando você começa a criar um conteúdo estratégico, que eu até trouxe agora um exemplo bem recente que aconteceu, mas para vocês verem o quanto o conteúdo, ele é uma moeda de troca, tá? Não só pela prestação de um serviço, mas também pela credibilidade que você tem, pela autoridade que você tem quando você começa a falar sobre um tema específico. Assessoria de casamentos, ai que legal, semi-joias, maravilha. Então agora dentro da marca de vocês, a gente tem que pensar qual conteúdo que eu vou criar para vender semi-joia. Você vai postar bastante produto, você vai postar bastante produto, mas você também pode trazer informação para as pessoas. Por exemplo, quais são os tipos de pedra que te deixam mais refinadas? Ou você sabia que investimento em joias é um ativo que muitas pessoas investem? Outro dia eu vi um post sobre isso de uma joalheria que eu adoro, da Afecto Joias. Eles falaram, você sabia que você investir em ouro é um tipo de investimento? Que em tantos anos o ouro ele sempre teve uma alta? Então, para quem vende produto, você vai pensar que sim, você vai anunciar o seu produto, a pessoa entra no seu Instagram querendo ver as fotos dos seus produtos, mas que você pode trazer conteúdo de valor, como uma peça, várias formas de usar, mostrando a versatilidade daquilo. Ou se você vende serviço, como tem aqui assessora de casamento, artigos de mesa posta, mas quem mais tem serviço, você vai pensar o que através do seu serviço, e é bom serviço porque dá pra gerar muito desejo, assim, por exemplo, assessoria de casamento, você vai postar as noivas entrando na cerimônia, você vai postar o depoimento delas, a festa acontecendo, você vai trabalhar os 5 sentidos através do seu conteúdo. Olha que legal, professora de balé clássico, aulas particulares, a mesma coisa, você vai mostrar como é a sua aula, ou mais do que isso, passos simples de balé para uma criança, não sei, dependendo qual que é o seu público. Conteúdo que vai, de fato, trazer uma transformação na vida das pessoas, tá? Ontem, o que a gente falou? O seu perfil, a partir de agora, ele não é para você, ele é para o seu público. Então, o tempo todo, você vai criar conteúdo que para o seu público é interessante. E o que acontece quando você começa a criar conteúdo de valor, que você vira autoridade? Olha o que acontece. Eu até trouxe um exemplo recente de um lugar que eu já queria conhecer, que eu já iria, e que fui abordada de uma forma totalmente direta pela diretora de vendas. Então, eu fui abordada pelo Instagram por uma diretora de vendas de um hotel de 5 estrelas de Ilhabela, o DPNY,
E ela me convidando para eu ficar hospedada lá com tudo incluso, para eu criar um material sobre experiências de luxo para ela. Então, isso acontece, né? Graças a Deus eu recebo esse tipo de convite. E assim, quanto mais a gente trabalha e foca no nosso conteúdo, mais isso começa a acontecer numa escala maior. E hoje eu tenho bastante gente que me acompanha, mas eu já tinha esse tipo de parceria quando eu tinha 15 mil seguidores, né? Então, não importa só o número de seguidores, importa a relevância e o profissionalismo que você coloca quando você fala de criação de conteúdo. Faz sentido? Tá, olha que legal. Posso dar dicas de etiqueta à mesa? Eu já vou responder todas as dúvidas aqui do chat, tá? Eu só vou desativar rapidinho pra gente ir pro conteúdo e daí eu já volto pra ler tudo que vocês estão passando aqui pra gente falar sobre cada uma de vocês, tá bom? Ó, personal stylist, que legal. Vai escrevendo aí que daqui a pouco eu volto aqui com o chat pra personalizar um pouquinho o tipo de conteúdo que vocês podem criar, tá bom? Mas esse é um tipo de resultado que eu tenho com a minha criação de conteúdo. Então, como eu me tornei relevante dentro desse nicho, aqui, as pessoas me veem como autoridade e querem que eu faça um trabalho para a marca delas. Então, eu já sou apaixonada por esse hotel, a gente até vai em breve, vocês vão acompanhar tudo aí pela Instagram. Mas olha que bacana, né? Uma coisa que me custaria, eu hoje posso usufruir com o meu conteúdo sendo a moeda de troca, com a minha audiência sendo a moeda de troca. Então agora, vamos para o método AFC de conteúdo. Primeiro de tudo, cada letra desse método AFC, ela representa algo. Então, a letra A, ela significa apresentação. É um tipo de conteúdo que você vai criar para o seu perfil. E pode ser qualquer uma de vocês. Pode ser semi-joia, pode ser a personal stylist, pode ser a pessoa que faz mesa posta, tá? A AFC é um método que serve para qualquer negócio. Então, a letra A do AFC é apresentação. A letra F do AFC significa conteúdos fáceis e facilitadores. E a letra C significa conexão. Então, AFC, apresentação, fáceis e facilitadores e conexão. Primeiro ponto quando a gente fala de criação de conteúdo. Você tem que criar conteúdo do seu nicho, tá? Então, se você não tem um nicho definido, eu vi que a maioria de vocês aqui já tem uma empresa e já sabem sobre o que vão falar, tá? Mas se você não sabe, eu vou falar algumas coisas que você pode pensar a respeito. Primeiro ponto, qual é a sua maior paixão? Elenque aí 3 temas que são suas paixões. Depois, você estuda sobre esses temas ou você tem credibilidade, autoridade para falar sobre esses temas? E você não tem que ter toda a credibilidade do mundo no começo, tá? Você vai se profissionalizando durante o processo. Mas você tem que ter certa autoridade ou certo interesse em buscar conhecimento sobre esse tema para se tornar uma autoridade. Então, temas que você ama, que você tem paixão, temas que você tem credibilidade ou vai buscar ter mais conhecimento. E você vai ajudar outras pessoas através desses temas de alguma forma? E, por último, você vai conseguir monetizar ou de que forma você vai monetizar linkando ao seu tema? Então, exemplo, maternidade. Tem muitas pessoas que gostam de falar de maternidade. O que você vai pensar? Eu sou mãe? Eu tenho conhecimento para falar sobre isso? Eu posso ajudar outras mães falando sobre isso? E como eu posso monetizar? Você pode ter um curso ensinando como fazer o bebê dormir à noite. Você pode ser patrocinada, podendo divulgar empresas que têm produtos para maternidade dentro do seu Instagram e cobrando uma publicidade. Você vai ter que pensar nesses 4 pilares para definir o seu nicho, tá? Se você já tem uma marca, como vocês falaram aqui, semi-joias, etc., você já tem um nicho, então agora a gente vai modelar o AFC dentro do seu nicho. Então, a letra A, ela significa apresentação. O que é tipo de conteúdo de apresentação? São conteúdos do seu nicho mostrando como a sua marca ela resolve os problemas dos seus seguidores. Mostre a solução. Então, exemplo, semi-joias. Como usar o mesmo colar de diversas formas. Quando você mostra isso, você está vendendo o quê? Você não está vendendo o seu colar. Você está vendendo a versatilidade do seu produto. E as pessoas, elas querem a solução. Exemplo, eu tive loja de roupa por 3 anos. E um dos conteúdos que eu sempre fazia é como parecer mais magra com os seus looks. Aposte em calças de alfaiataria, aposte em cintura alta, babá. Esse tipo de conteúdo, eu não estava vendendo diretamente as minhas peças. Porém, todas as peças que eu orientava, eu tinha na minha loja. Então, era uma forma indireta de vender sem vender, sabe?
Isso chama muito atenção. Então, por exemplo, hoje, um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês na tela é: eu trabalho com as experiências de luxo. O meu nicho é experiências de luxo e refinamento de marca. E eu quero que as pessoas entrem no meu Instagram e falem assim: o que tem pra fazer em Miami? E vê lá todas as experiências que tem em Miami. O que tem pra fazer em Nova York? E vejam lá as experiências de Nova York. Então, o meu chamariz são as experiências de luxo. E por trabalhar com esse nicho, né, tantos anos e hoje ser também o foco dos meus clientes, eu consigo mostrar o quanto uma marca bem posicionada, ela tem mais valor, ela tem mais resultado. Então, um dos tipos de conteúdo de apresentação sou eu mostrando, por exemplo, os 3 melhores cafés da manhã em hotéis 5 estrelas de São Paulo. O meu nicho é esse, experiências de luxo e refinamento de marca. Então, nesse caso, eu tô mostrando pra você 3 lugares que pra você vai ser legal conhecer, pensando sempre no meu público do perfil. Então, olha que interessante aqui os insights do Reels que eu postei. Eu tive um alcance de 24 mil pessoas que não me seguem nesse Reels, tá? Eu fiz um curso recentemente que fala que uma média saudável de visualizações do Reels é entre 5 e 10% do total de seguidores que você tem. Mais uma vez, a gente vai falar sobre números, você tem que saber se o seu perfil tá saudável, mas mais do que isso é ver se você tem resultado através do seu conteúdo. Tá? Então vamos supor uma pessoa que tem 10 mil seguidores, de 5 a 10% seria entre 500 e 1.000 visualizações, tá? Então entre 500 e 1.000 seria um perfil saudável, mais que 1.000 significa que aquele perfil, aquele tipo de conteúdo, ele teve um ótimo engajamento, ele foi melhor do que a média do que seria um normal dentro dos Reels, tá bom? Então, por exemplo, hoje eu tenho 80 mil seguidores. A minha média seria de 4 a 8 mil views, os meus Reels, pra estar saudável. Vai ter conteúdo que vai flopar, vai ter conteúdo que vai flopar, e vai ter conteúdo que vai ser muito melhor do que eu imaginava. Então tem um vídeo meu, até que eu nem imaginava, mas que já deu 88 mil visualizações, ou seja, mais do que o total de número de seguidores que eu tenho. E o legal é você analisar os números dentro de cada conteúdo para você ver se esse tipo de conteúdo funciona no seu perfil. Então, por exemplo, esse aqui foi um Reels que deu quase 30 mil views, mais de 1.175 compartilhamentos, é muita coisa. E mais de 300 pessoas salvaram esse tipo de conteúdo. Então, por que esse número é importante? Porque se tá sendo compartilhado, as pessoas estão gostando. Então, o tipo de conteúdo de apresentação é sempre quando você vai mostrar a solução para um problema, tá? Esse meu conteúdo em específico, ele é tanto o A quanto o F. E vocês já vão entender o que significa cada um e que 80% do tempo você vai postar conteúdo A e F. E só 20% do seu tempo você vai postar conteúdo C. Eu já vou explicar mais em seguida, tá? Mas o tempo todo, 80% do seu tempo, você vai falar do seu nicho através de conteúdos de apresentação ou através de conteúdos fáceis e facilitadores, tá bom? Então a apresentação seria isso. Vamos dar agora exemplo de vocês. Uma pessoa que trabalha com mesa posta, seria isso. 5 dicas para montar uma mesa posta na sua casa. Ou como montar uma mesa posta elegante em casa, como receber bem, nananã. Esse tipo de conteúdo seria apresentação, tá bom? A letra F, ela pode ser similar ao A, não tem problema, vocês já vão entender depois a diferença das duas. Aqui. Antes de eu colocar o F, eu vou até explicar pra vocês. O F significam conteúdos fáceis e facilitadores. Então, são conteúdos que a gente fala que são de topo de funil. Muitas pessoas, elas estão no Instagram simplesmente para entretenimento. Então, um conteúdo fácil e facilitador seria, por exemplo, aqueles memes que tenham a ver com o seu nicho. Seria, por exemplo, isso. 3 dicas disso, 5 dicas daquilo. Não faça isso. Conteúdo de fácil aprendizado e rápido, topo de funil. Não necessariamente tem uma densidade, mas que estão lá ligados ao seu nicho. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é dona de loja e dentro do Instagram dela, pessoal, ela fala sobre empreendedorismo, moda, lojista, como vender mais, esse tipo de coisa. Esse é o nicho dela, empreendedorismo para lojistas, tá?
E ela criou esse meme, na verdade eu faço a social media dela e a gente postou esse meme pra ela, que é um meme, ou seja, uma coisa de segundos, de 6 segundos, muito rápida, mas que tem totalmente a ver com o nicho dela, com o público dela. E foi um absurdo o resultado. Pra vocês terem uma ideia, ela tem 3 mil seguidores hoje, e esse meme alcançou mais de 100 mil visualizações. Pra você ver que não é só sobre números de seguidores. Então eu vou por ele, só que ele tem uma música, por isso que eu já tô falando pra não ficar falando em cima. Olha que legal os números que ela teve de alcance, criando um meme, criando um conteúdo F, né, que é fácil e facilitador, porém totalmente ligado ao nicho dela. Olha que legal. Fazer compras não vai te deixar mais feliz. Eu triste comprando. E daí, ela lá, né, tipo, dançando e comprando toda feliz. Olha isso, 97 mil pessoas que não seguem ela tiveram acesso a esse vídeo. Esse vídeo teve mais de 101 mil visualizações e mais de 1000 compartilhamentos. Então, o que seriam conteúdos fáceis? Muito legal, né? O que seriam conteúdos fáceis e facilitadores? Seriam conteúdos de material informativo. Por exemplo, dicas, tutoriais, memes ou posts de entretenimento, tudo com muita fácil absorção, mas que sejam ligados ao seu nicho. Isso dá muito engajamento, tá? Dentro do meu perfil, Aline, eu não uso tanto meme, eu já usei muito na época que eu trabalhava com um pouquinho com outro nicho, né, que é um pouco diferente. Mas assim, não é que você tem que fazer, sabe? É isso que eu quero trazer aqui. Mais do que você aplicar um método, é você testar pra ver se isso tem aderência dentro dos seus seguidores. Então, faz teste. Coloca às vezes um meme pra ver como que tá a repercussão. Coloca às vezes um post informativo, esse de fácil absorção. Esses tutoriais, dicas, eu uso muito. Tipo, 5 lugares, 3 isso, 3 aquilo. Isso eu uso muito porque realmente dá um alcance muito legal. E às vezes o post que eu fiz de tutorial, assim, 3 dicas, eu refaço ele em outro formato. Às vezes sendo um pouco mais longo o vídeo, às vezes sendo um pouco mais curto, às vezes em formato carrossel. Então, quando eu falo do método AFC, não significa que eu tô falando só de Reels, tá? Significa todos os tipos de post que tem no seu Instagram. Pode ser carrossel, pode ser post estático, pode ser Reels. Pode ser uma foto, não importa, tá? O método, as letras são só pra você lembrar o tipo de conteúdo do que postar, tá bom? E por último, a letra C, daí eu já vou abrir o chat pra voltar aqui a gente bater papo e eu ouvir as dúvidas de vocês. C seria conexão. Então, posts que vão falar um pouquinho da sua vida pessoal, até a parte que você se sentir confortável, você dividir a sua história real, você dividir conquista, superações, bastidores, mas tudo dentro de algo que você se sinta bem e confortável, tá bom? Vou ativar aqui o chat pra gente conversar, porque eu sei que esse tema dá o que falar e até já vou falar um pouquinho sobre como eu faço. Eu já tive o meu momento no Instagram que eu dividia muito mais a minha vida pessoal, minha casa, enfim. Só que eu percebi que pra mim, como influenciadora que vive disso e trabalha o dia inteiro na rede social, isso não me fazia bem. E tinha coisas que eu queria blindar, eu não queria mostrar. Então eu posto de vez em quase nunca, um pouquinho da minha vida pessoal, assim, me pedem, Aline, mostra seu closet, mostra... Gente, eu não me sinto confortável nisso, não é isso que tem a ver com o meu negócio. Eu poderia sim fazer isso, sim. A Virgínia é um exemplo de influenciadora gigantesca que posta a vida dela o tempo todo, contando histórias e sendo muito estratégica e intencional no dia a dia. Porém, o que eu quero mostrar pra vocês é que não precisa. Eu acho que no final das contas, a rede social, o seu Instagram, a sua marca, ela é você. Como você se sente bem, só que ela tem que ter constância, ela tem que ser organizada. Mas eu acho que vai muito mais do teu feeling, de você se sentir confortável com aquilo do que não, tá bom? Então eu posto raramente, eu e o maridão. Mas é uma coisa que eu sei que gera muita conexão, né? Quando eu acabo postando uma coisinha ou outra mais da minha vida, assim, eu sei que gera bastante conexão, que inclusive chama C de conexão, mas que isso vai ser 20% do total das suas postagens, tá bom? Deixa eu responder as dúvidas de vocês aqui. Tem mais, tá? Já vou voltar aqui com o método. Vamos aprender a editar vídeos? A Gil perguntou. Gil, vamos!
Dentro do curso que eu vou lançar amanhã, tem um módulo só explicando como editar Reels, como pôr fontes mais bonitas no seu Reels, como fazer isso com que você consiga gerar desejo através dos seus Reels, mas isso não tá aqui na jornada do refinamento, tá? Vai ser só pra quem comprar o curso. Amanhã eu vou falar sobre fotos atraentes, vou falar sobre como fazer fotos atraentes, como editar fotos, não vídeos, tá? Como aplicar, outra dúvida da Karen, Boutique Residências. Como aplicar a experiência em imóveis de luxo? Ótima pergunta. Karen, você deve ter já assistido Selling Sunset, né? Não sei se você já ouviu falar dessa série, mas ela é ótima para você que vende imóvel de alto padrão. E é uma série que vai te dar alguns insights em relação a como divulgar o seu imóvel. Então, por exemplo, dentro do Instagram, se eu fosse uma corretora de imóveis de alto padrão, eu mostraria muitos diferenciais de cada imóvel. Eu falaria um pouco da sensação que a pessoa vai ter ao ter aquele imóvel. Eu não ia vender a casa que tem tantos metros, que tem isso, que aquilo. Não, eu acho que quando você vende luxo, você vende a experiência que tá por trás. Então eu venderia os filhos brincando com segurança numa área com jardim. Eu venderia o conforto de um quarto bem produzido. Eu venderia a elegância, a sofisticação, a qualidade e o status do tipo de material que tem lá dentro. Então, como que você vai criar esse tipo de conteúdo pro seu Instagram? Justamente mostrando esses detalhes. Então você vai ter que se organizar e pensar, eu tô com esse imóvel para vender, por exemplo. Eu vou lá e criar um conteúdo que trabalhe com o sensorial desse meu cliente ideal, né? Não necessariamente só mostrando, a casa tem tantos metros, tem 5 quartos, 3 banheiros. Você vai ter que ter isso também, né? Porque a pessoa vai querer saber isso. Mas eu trabalharia esse lado de desejo, de 5 sentidos, através dos vídeos, através das fotos de um imóvel de alto padrão. Tá bom? A Miriam perguntou: Aline, eu trabalho na área da beleza, porém depois que eu subi de nível e saí da venda direta, fiquei perdida como empresária dentro do ramo. Por esse motivo eu paguei tudo das minhas redes sociais. Tudo bem, Miriam. Eu acho que a gente tem fases, né, dentro do nosso, da nossa vida mesmo. E o mais importante agora, se você quer trabalhar com rede social, é você determinar o seu nicho. Qual vai ser o seu novo nicho? Você vai querer trabalhar com que tipo de conteúdo? Coloca lá com o que eu falei, segue esses 4 passos. Quais são os temas que você tem paixão? Você tem credibilidade ou conhecimento ou vontade de ter conhecimento em relação a isso? Você vai ajudar outras pessoas com algum tipo de transformação através desse nicho? E como você vai monetizar com ele? É possível monetizar com ele? Tá? Pensa nisso. Maravilha? Olha, por exemplo, a Lê, eu vou responder essa última e daí já vou voltar aqui na parte do conteúdo, tá? A Lê colocou assim: eu posso fazer parcerias com loja de roupas para expor minhas semijoias? Com certeza, Lê. Essa questão de fazer collab, né? Collab é quando você faz a união de 2 marcas. Ela é muito legal pro seu nicho e pra várias outras marcas. Eu já fiz collab que deram super certo. Inclusive, continuo fazendo, né? Esses hotéis que eu divulgo, a gente posta em collab, né? Porque ele tem um público que me interessa e eu tenho um público que interessa a ele. Então é legal você pensar nisso. Você pode fazer isso, porém você vai ter que escolher uma loja de roupa que trabalhe com o seu nicho de cliente. Então que o ticket, que a qualidade do produto deles, que tudo isso tenha aderência com as suas clientes de semijoias, né? Você não vai pegar às vezes uma loja de roupa que trabalha com roupa que é preço baixo, que é só pra ter modinha sem ter qualidade, porque você trabalha com semijoia. Então, o público das 2 marcas, eles têm que ser similares pra valer a pena essa parceria. Mas sim, é muito legal e faça, inclusive eu indico que você faça isso. Tá bom? A Deia mandou assim, saudades, maravilhosa. Vai ser a última agora. Eu postava tudo nos meus eventos, no meu pessoal. Há 1 mês eu fiz um perfil profissional e estou colocando tudo numa ordem cronológica. Ótimo. É muito legal, Deia. Inclusive, a cronologia, eu acho muito legal que ela não esteja só no seu feed, mas que ela esteja nos seus stories. Eu gosto muito de organizar até os meus stories, assim, como que eu vou postar os stories. Antes, eu ficava tão perdida que eu queria postar tudo. Eu ia na academia, eu postava, depois eu tomava um café, eu postava. Mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra, sabe assim? Não era uma historinha. Se eu trabalhasse com o mercado de eventos sociais, de casamento, como que eu faria? Primeiro eu contaria a história do casal, como eles se conheceram. Daí você postaria ali o dia da noiva, dia do noivo. Daí você posta ela entrando. Daí você posta a festa. Daí você posta o after party. Tudo numa cronologia. Isso conecta muito, não só no feed, mas nos stories. E eu amei que você criou um perfil profissional. Você já é incrível, maravilhosa, né? Eu tenho certeza que vai ter muito sucesso.
Bom, eu vou então falar pra vocês a proporção de cada tipo de postagem aqui no conteúdo estratégico. Olha só, é isso aqui que você deve seguir, tá? Essa é a regra, 80-20. Então, 80% do seu conteúdo vai ser da letra A e da letra F, que são conteúdos de apresentação, que é isso. Como que você resolve o problema do outro, né? Qual que é a solução que o seu produto ou o seu serviço oferece. E fáceis e facilitadores, que são aquelas dicas, tutoriais, memes, tudo isso ligado ao seu nicho. 80% do seu feed, dos seus stories, vai ser A e F, ok? E 20% vai ser conexão, que é o seu bastidor, é a sua vida pessoal, conquistas, inspirações, tudo até um ponto que você se sinta confortável. Mas essa é a proporção que eu percebi que no meu negócio faz diferença, que no meu negócio, mais do que isso, me faz ter resultado de venda. Até eu vou, às vezes, em aniversário de família, que a decoração tá linda, tá tudo maravilhoso, eu não fico postando, porque eu sei que hoje isso não traz resultado financeiro. Agora, às vezes eu penso numa cronologia de stories, totalmente focada no meu business, eu sei que vai me trazer o resultado que eu quero, né? Então, até um exemplo que eu dei hoje mesmo, eu mandei pro meu marido que a gente tá vendendo quase todo dia um produto que eu tenho, que é aqueles presets de edição de fotos, e a minha meta, né, de fato, que a gente venda todos os dias, mais do que um por dia. Então, assim, olha só, tá dando certo? Esse tipo de conteúdo tá sendo mais atraente do que eu ficar postando um monte de coisa que não tem a ordem, não tem cronologia, tá? Então, eu vou abrir aqui o chat de novo. Pra todo mundo que tá aqui na live hoje, eu quero presentear vocês com o planner do conteúdo que atrai. Então, ontem eu fiz um sorteio, né? Pra você participar do sorteio, ainda tá lá no feed pra você participar. Ontem eu sorteei uma análise de perfil, que eu vou, na verdade, sortear na semana que vem. Então, você pode comentar qual foi o seu maior insight da aula 1. Se você não assistiu ainda, dá pra você ir lá, assistir a aula e comentar. E você pode concorrer a essa análise de perfil personalizada que eu vou fazer pra você, te ajudando a organizar a sua foto, a sua bio, os seus destaques e o seu feed, tá? Esse foi o sorteio da aula 1. Hoje, na aula 2, eu vou presentear todo mundo que comentar o vídeo de hoje. Então, assim que terminar essa aula, eu vou lá no feed e vou postar essa aula no feed. E eu quero que você comente qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje, focado em criação de conteúdo. Todo mundo que fizer um comentário vai ganhar esse belíssimo planner na versão e-book do conteúdo que atrai. Isso aqui, gente, eu já vendo ele por R$97, né? O e-book, esse aqui eu vendia por R$300, o físico. Hoje eu não vendo mais o físico, eu vendo só o e-book. Mas esse e-book, ele é super completo. E o mais legal é que no final desse e-book, ó, você tem 1 ano para organizar o seu conteúdo estratégico. Então você já entendeu o conteúdo A, o conteúdo F, o conteúdo C, e você vai escrever aqui, ó. Por exemplo, 5 dias da semana você vai postar o A e o F. E os outros 2 dias, o C. Então você vai organizar o que eu vou postar segunda, o que eu vou postar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai organizar, tá? O que você vai postar. Tem 1 ano para você organizar. E fora isso, aqui no começo, tem todo o passo a passo de como organizar, tá? Tem vários exemplos. É maravilhoso. Esse e-book eu sou suspeita, mas de fato eu sei que é algo que ajuda muito, né? Eu vendo ele aí naturalmente já no Instagram. E vocês vão ganhar de presente, tá? Mas só pra quem tá aqui na aula. Deixa eu ativar os comentários e responder vocês. Pra quem for participar amanhã é a aula que vocês mais me pediram, ó, me perguntaram, vai ter aula explicando como fazer fotos atraentes? Amanhã eu vou falar como fazer fotos atraentes que geram desejo, tá? Então vai ser amanhã, às 19h19, aqui pelo meu Instagram. Todo dia a gente manda um resumo da aula lá no grupo. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, a gente chama de grupo VIP, você precisa só clicar no link que tá na minha bio e participar do grupo. Então, você participando do grupo, você vai ter acesso a esse resuminho que a gente coloca com todas as dicas da aula, tá bom? Assim que acabar a live, a gente vai mandar lá pra você. E amanhã, eu comentei pra vocês, amanhã é a melhor aula. Ai, que lindo! Eu comprei, gente, é surreal. É surreal, né? Fico muito feliz, Mi, que legal. Amei, eba! Vai ter evento presencial quando? Olha só. Vai ter evento presencial no dia 4 de agosto.
Eu já assinei o contrato com o lugar, vai ser um lugar, assim, absurdo. Eu tô investindo triplo do que eu já investi no meu último evento, mas assim, eu quero surpreender vocês com uma experiência de luxo. Então, vai ser no dia 4/8, tá? Eu praticamente já tô com sold out, mas eu vou abrir mais 5 vagas em breve. Deixa só passar aqui o lançamento, que daí eu já conto pra vocês mais detalhes. Mas é um dia focado pra quem quer ter mais conhecimento sobre o mercado de luxo e pra quem quer refinar a sua marca. Então, são só 20 pessoas, eu vou tentar abrir pra 25 pessoas. E lá você vai ter, assim, um dia que vai ter aula sobre fotos, como gravar fotos que geram desejo. Vai ter aula sobre etiqueta, né? Eu acabei de fazer uma formação em etiqueta, então eu vou falar pra vocês. Vai ter aula sobre o mercado de luxo em específico. Então, vai ser muito especial em breve. Pra você receber as informações do evento, você tem que estar na lista de espera. Daí lá no link do Refine Experience da minha empresa, tem na bio um link pra você preencher a lista de espera e poder receber as informações, tá bom? Amei a aula, Deus abençoe, que aula maravilhosa. Ai, fico muito feliz que vocês amaram. Amanhã, então, estaremos aqui com como fazer fotos refinadas que geram desejo. Ó, pra quem perguntou o que eu tenho que comentar, não entendi nada, cheguei agora, calma. Você pode assistir essa aula, eu vou postar essa aula no feed, tá? Essa aula, pra você poder ganhar esse e-book, você tem que comentar qual foi o seu principal aprendizado da aula de hoje, tá bom? É só isso, assim que essa aula estiver lá no feed, você comenta. E amanhã eu vou também dar um presente pra vocês que tem a ver com fotos atraentes, que é relacionado à edição de foto. Eu criei o meu próprio preset, né, que é uma pré-definição de foto que deixa a sua foto absurdamente mais bonita, com um clique. Então eu estudei durante meses edição de foto e eu vou presentear vocês com o meu preset, mas só pra quem tiver amanhã, tá bom? Espero que vocês tenham amado, Deus abençoe de coração, que tenha trazido alguma transformação, alguma mudança no seu dia a dia. Eu queria muito poder responder todo mundo aqui, mas podem me chamar, eu sou super acessível, eu respondo todos os meus directs, tá? Podem me chamar ali que eu faço questão de conversar com cada uma de vocês. E cada um também, eu vi que tinha vários homens aqui hoje, contem comigo. Então amanhã, às 19h19, é a nossa última aula do nosso curso online gratuito, Jornada do Refinamento. Muito obrigada, um beijo e lindo restinho de dia. Fiquem com Deus.